Olá, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a história, né? Então, fazendo ainda continuação desse vasta história política do Brasil entre Vargas e Jango, né? A gente vai ver agora o Brasil entre duas ditaduras militares, 1945 a 1964. Fim das prisões, torturas e assassinatos. A gente vai dar agora verificar o contexto, né, desse período que foi marcado, né, por grandes acontecimentos políticos e econômicos no país naquele momento. Então, o retorno a essa democracia, que é isso que a gente vai ver nesse primeiro momento agora, né? Como foi esse retorno dessa democracia no final de 1945? Então, após a disposição de Vargas, o cargo de presidente da República foi provisionalmente ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né, José Linhares. E o fim da ditadura proporcionou também uma criação de novos partidos políticos. Entre eles tivemos o Partido Social Democrático, PSD, né, que era identificado como as velhas elites agrárias estaduais, e a União Democrática Nacional, UDN, né, antigetulista, né, conhecido que combatia a intervenção do Estado e na economia e também nas relações entre patrões e empregados, bem como também eles defendiam uma abertura de economia a capital estrangeiro. No final de 1945, os brasileiros votaram novamente a escolher o presidente do país. As eleições disputaram, né, o general Eurico Caspar Dutra, candidato da coligação do PSD e PTB, e o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, né, que acabei de citar, União Democrática Nacional. Né? E a partir daí, também tivemos Iedo Fiuza, do PCB, que foi realmente legalizado o partido dele, e com apoio da última hora, Getúlio Vargas. Mas Dutra, que foi eleito com 55,35% dos votos. Essa eleição também definiria os parlamentares, né, encarregados de elaborar uma nova constituição para o país. Assim, após assumir o poder, né, a sua posse, dia 31 de janeiro de 1946, Dutra se aliou, né, praticamente de forma incondicional aos Estados Unidos. No contexto da Guerra Fria, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, fechou também o PCB e cassou os mandatos dos seus parlamentares. Em setembro, a Assembleia Constituinte promulgou a nova Constituição do país, que marcou o retorno à democracia e à sociedade brasileira. A nova Carta reconheceu vários direitos e liberdades individuais, como livre manifestação de pensamento, a liberdade religiosa e de associação e ampla garantia de defesa do acusado. Também conservou o voto secreto obrigatório para maiores de 18 anos e manteve os analfabetos excluídos das eleições. O direito da greve foi reconhecido aos trabalhadores, mas de forma, de forma extremamente restrita, ou seja, a legislação trabalhista classificou a maioria das ocupações como essas atividades essenciais, proibido na prática de qualquer paralisação. Mas que a democracia surgiu, ainda tivemos ainda, né, esse tipo de artifício de estratégia do governo que não liberou democraticamente, né, os outros objetivos, principalmente da greve trabalhista. Né? Saindo daí desse contexto, entramos no segundo governo de Vargas. Né? O segundo governo de Vargas começou com as marchinhas que saudavam o retorno de Getúlio Vargas à presidência da República em 1950, dessa vez eleito pelo povo direto, pelo voto direto. Nas eleições de 1950, Vargas derrotou o candidato apoiado por Dutra e fazendo ele retornar à presidência e mostrando seu prestígio político ainda que era muito forte no país. Esse cenário político, no segundo governo de Vargas, porém, foi marcado por uma instabilidade e por uma intensa polarização política,
De um lado estava o nacional, né, estatismo, representado por Vargas, que defendia fortemente o capitalismo nacional e a criação de empresas estatais e setores estrangeiros, e também ele promoveu uma apreensão das leis sociais e de políticas públicas intervencionistas. Do outro lado, né, contra Vargas, tinha o liberal conservadorismo, que pregava uma liberalização da economia e do mercado do trabalho. Eles também pregavam a abertura de mercados nacionais e de investimentos estrangeiros e um alinhamento incondicional ao país dos Estados Unidos. O fim trágico do governo de Vargas. Né? Ainda apoiado nessa mesma postura, apenas a administração e a política econômica estatal, como também acusavam Vargas de corrupto e de violento. O jornalista Carlos Lacerda, proprietário do jornal Tribuna de Imprensa, era o líder dessa oposição. Nas colunas do seu jornal, Lacerda fazia várias acusações políticas e pessoais contra o presidente Vargas. A crise política se agravou quando, dia 5 de agosto de 1954, o chefe da segurança de Vargas, o Gregório Fortunato, articulou uma tentativa frustrada de assassinato de Lacerda. O jornalista sobreviveu, mas o major da aeronáutica, né, que acompanhava Rubens Vaz, morreu. Após esse episódio, oficiais superiores e subalternos das Forças Armadas foram pressionados nos jornais e derrubar o presidente. Entre renunciar ou sofrer um golpe militar, Vargas preferiu recorrer à saída trágica na noite de dia 24 de agosto de 1954. No Palácio do Catete, ele pôs fim à sua vida, com um tiro no peito. Deixou uma carta testemunhado, né, acusando seus inimigos internos e aliados e grupos estrangeiros de serem responsáveis pelas dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro. A comoção pelo suicídio de Vargas espalhou por todo o país. Motins populares irromperam, né, várias cidades e impediram assim a tomada do poder dos militares. Assim, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência, garantindo à população uma nova eleição que foi em 1955. Todo esse cenário, né, sobre a questão, né, do início do governo de Vargas no segundo momento e no seu fim trágico, né, por conta da instabilidade política e por conta de opositores, né, contra seu mandato. Entrando agora no governo JK, né? O governo JK, essa maneira pela qual muitas pessoas se referem a Juscelino Kubitschek, mineiro que ocupou a presidência da República entre janeiro de 1956 a janeiro de 1961. O governo de Juscelino foi marcado por uma grande euforia nacional em razão do crescimento econômico vivido pelo Brasil. Resultado, em grandes parte, dos incentivos ao desenvolvimento industrial e da construção de uma nova capital. O slogan usado na sua campanha presidencial resumiria o objetivo do seu governo, fazendo o Brasil progredir, ou seja, 50 anos em 5. Isso que era o slogan do JK. Nesse mesmo período, o país obteve grandes conquistas no mundo, né, do esporte, que foi em 1958. A seleção brasileira de futebol finalmente se sagrou, né, campeão mundial de 8 anos após a derrota na final para o Uruguai. Em pleno Maracanã, né, também em pleno Maracanã. No tênis feminino, tivemos também Maria Esther, né, e Bueno tornando-se assim a melhor do mundo em 1959. E depois veio também vencer os torneios de Estembergo, né, e no Reino Unido, e de Alberto nos Estados Unidos. Tudo isso ocorreu
nesse período do governo JK, né? Essa glória brasileira, né? Tanto no esporte e no desenvolvimento econômico pelo realmente seu governo. Na música também podemos destacar o surgimento da bossa nova, esse novo ritmo musical derivado do samba, com forte influência do jazz, que teve uma grande projeção internacional, como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né, e a banda Paul, né, encontraram também um mundo com músicas como Encantado, né, um mundo com essas músicas deles, como Chega de Saudade ou A Garota de Ipanema, que foram e ainda são regravadas por artistas de vários países. Também tivemos o aceleramento econômico, né, da conquista, esporte e a repercussão da Bossa Nova, que fizeram o Brasil ganhar enorme visibilidade internacional. No plano interno, né, a euforia e o clima do otimismo, né, foram também marcados pela característica do país de os seus realmente anos dourados. Tudo isso ocorreu nesses primeiros passos, né, do desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek. E a construção de Brasília, como falei, né, que foi a nova capital, assumiria a presidência da República, Juscelino se comprometeu a caracterizar uma ideia existente desde o século XIX e levar a administração federal para uma nova capital, que seria construída na região central do Brasil, considerada por JK a meta síntese de seu governo e a construção de uma nova CAP, né, que ele chamava, né, de uma nova CAP, representava também tanto a integração das diversas regiões territoriais brasileiras quanto a modernização em curso do país. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né, a cidade recebeu o nome de Brasília e foi erguida por trabalhadores de diversas partes do Brasil, principalmente do Nordeste, que ficaram conhecidos como Candagago, né? Esses candagos, aliás, desculpa, ficaram conhecidos como candagos, que leio a seguir o depoimento de Benedito de Cearense, que deixou sua cidade e mudou-se para Brasília no final dos anos 1950, que fez parte, né, esse cearense, Benedito, né, ele fez parte desse grande, né, movimento, né, operário, né, que foi de várias partes do Brasil, principalmente do Nordeste, e ele, como cearense pertencente ao Nordeste, né, ele foi, né, um desses trabalhadores que levantaram, né, a nova cidade, né, que hoje é chamada Brasília, que é a representação presidencial, né, a nova capital. E com isso, esses nordestinos, eles tinham esse apelido, candagos, né? Que a partir daí esse apelido candagos eles receberam lá na construção por conta dos seus episódios de seca, né? E também de muita fome no Nordeste. Tudo isso ocorreu, né? Perante essa construção de Brasília no poder de JK, né? E Brasília foi inaugurada dia 21 de abril de 1960. O projeto urbanístico da nova capital previa uma ausência de muros ou de cerca entre as quadras residenciais, que facilitaria o contato entre as pessoas de diferentes classes sociais. No entanto, com o passar do tempo, a realidade mostrou diferentes, né, do imaginado. Nos arredores de Brasília, realmente, por exemplo, surgiram grandes áreas urbanas, popularmente chamadas de cidades satélites, onde passaram a viver os mais pobres e o mais também do Nordeste, que era chamado de candagos, né, começaram a viver nesse arredor de Brasília, né. Aí começou também a criar, né, essas cidades urbanísticas, né, de acordo com a concepção do crescimento populacional naquele momento, né. E aí vendo também, né, as classes sociais menos inferiores, né, por conta que já estavam ali e aproveitaram para realmente morar na cidade nova, ou seja, na cidade satélite. O breve governo de Jânio Quadro, né? Esse breve governo de Jânio Quadro foi o seguinte:
Apesar do clima otimismo do Brasil pelo JK, que foi muito criticado, os gastos para sustentar o crescimento resultaram de um aumento da dívida externa e da inflação do país. Além disso, várias denúncias de corrupção recaíram sobre o seu governo, principalmente do envolvimento da construção de Brasília. Foi explorado, né, essas dificuldades no governo de JK, que o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, foi eleito presidente da República durante a sua campanha. Jânio, né, se apresentou como um político que governava para o povo, sem compromisso partidário, utilizando assim uma vassoura como símbolo de campanha, e ele prometeu, né, varrer, né, a corrupção do país e acabar com a dívida externa. Ao assumir o cargo, em janeiro de 1961, Jânio tomou medidas polêmicas. Com isso, no plano realmente interno, proibiu o uso até de biquínis nas praias e o uso de maiôs cavados, né, no desfile de concurso de Miss. Tudo isso Jânio Quadros fez. Já no plano externo, visou demonstrar independência em relação aos Estados Unidos. O presidente condenou, né, começou a condenar o então ministro da Indústria e Comércio, né, de Cuba, Ernesto Che Guevara, né, com a ordem de Cruzeiro do Sul. Restabeleceu eleições diplomata com a União Soviética e abriu eleições comerciais com a China. Tudo isso, né, após assumir, né, o Jânio Quadros começou a popularizar, né, o seu governo. Com essas medidas, Jânio Quadros desagradou militares e liderança política que apoiavam o seu governo, isolando assim politicamente. Em dia 25 de agosto, ele renunciou ao mandato, alegando que forças ocultas iam impedir seu governo, ao contrário que talvez Jânio esperasse. O Congresso Nacional aceitou seu pedido da renúncia e a população não se manifestou. A crise sucessória, né? Essa crise sucessória pelas elites conservadoras e pelos militares que identificaram com ameaças comunistas, por isso que tentaram impedir a sua posse. Reação dos aliados Jango, que foi rápido, né? No Rio Grande do Sul, então, o governador Leonel Brizola iniciou uma campanha exigindo o cumprimento da Constituição, nomeada assim a campanha da legalidade. A operação logo recebeu o apoio de vários políticos e setores da sociedade em todo o país. Diante das pressões do Congresso, voltou uma proposta para por fim, né, a crise limitar e o poder do presidente. Instaurou-se também um regime parlamentarista, com o primeiro-ministro como chefe do governo, e as lideranças políticas e militares indicaram Tancredo Neves para o cargo de primeiro-ministro, nome que foi aceito por João Goulart. E assim, quando Jango retornou ao Brasil, assumiu a presidência. Estamos falando agora do governo de Jango. De acordo com a garantia de posse, o Jango previu a realização de uma consulta popular em 1965 para definir a permanência do parlamentarismo e o retorno ao presidencialismo. No entanto, graças à campanha movida pelo partido de Jango, PTB, com apoio dos sindicatos e movimentos populares, o plebiscito foi realmente antecipado, realizado dia 6 de janeiro de 1963, e venceu o presidencialismo. A recuperar os poderes presidenciais, Jango propôs um conjunto de reformas visando democratizar o capitalismo brasileiro, conhecidas como reformas de base. Previa, entre outras, medidas de extensão e de direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente, e as reformas agrárias e educacionais, nacionalizando assim as empresas farmacêuticas e serviços públicos e limitação de remessas de lucros para os exteriores. Os trabalhadores e os setores populares formaram uma base eleitoral do governo Jango e tiveram intensa atuação política no período. Os operários organizaram greves.
Os estudantes formaram organizações estudantis e os militares de baixa patente exigiram ser ouvidos por seus superiores. No campo, ligas camponesas defendiam os trabalhadores rurais e abuso praticado pelos donos das terras. Essas associações camponesas, lideradas pelos advogados e políticos pernambucanos, Francisco Julião, exigiu do governo melhoria das suas condições de vida. Atendendo às pressões do camponês, em 1963, Jango criou o Estatuto do Trabalhador Rural. A lei estendeu-se aos trabalhadores rurais os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, como registro em carteira profissional, salário mínimo e férias remuneradas. Tudo isso ocorreu no primeiro momento do governo Jango, E vocês perceberam que o governo Jango já veio com essa reação lá desde do governo de Jânio Quadros, A partir daí, tivemos esse golpe de civil militar. Esse golpe civil-militar faz a reforma de Jango, buscava diminuir as dificuldades e as desigualdades sociais, mas foram vistas pelos setores conservadores como primeiro passo para a adoção do comunismo no Brasil. A crítica do governo Jango tinha como origem também as dificuldades que atingiam a economia brasileira. A inflação anual, por exemplo, cresceu por 26,3% em 1960 e para 78,4% em 1963. O PIB, que tinha sido de 5,3% em 1962, caiu para 1,5% em 1963. Ciente dessas suas reformas, que não seriam aprovadas no Congresso Nacional, Jango resolveu instituí-las por meio de decretos anunciados assim em grandes comícios. Os dois primeiros assinados, 13 de março de 1964, começou a organizar e estatizar também as refinarias e defendia as áreas dos sujeitos à disposição para fim de reformas agrárias. A conspiração para depor do Jango se intensificou, unificando grandes proprietários rurais, empresários e forças armadas. No dia 19, os setores conservadores realizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, mobilizando milhares de pessoas favoráveis à disposição de Jango. Na noite dia 30 de março, tropas partiram de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro, aonde estava o presidente Jango, porém não aceitou o golpe e viajou para Porto Alegre com o objetivo de articular resistência, mas não teve sucesso. Na madrugada de 2 de abril, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência, empossando a ser o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzolini, e iniciava assim um regime militar no Brasil. Começou as mortes, tortura e prisões, conhecido como a Quarta República. E a partir daí começou o regime militar nesse país, ou seja, o Brasil em poder dos militares. Então, isso foi tudo os acontecimentos que ocorreu dentro desses presidentes, desde o primeiro mandato de Getúlio Vargas que vimos, até agora no mandato de Jango. Tudo que ocorreu diante desses acontecimentos de Dutra, de segundo mandato de Vargas, Getúlio, JK, do Jânio Quadros e também agora do Jango. Tudo ocorrendo nessas características e forças políticas desses partidos que começaram essa Quarta República entre 1945 a 1964, estourando assim a ditadura militar no país. Dúvidas? Estou aqui. Qualquer coisa, só me chamar. Valeu, gente.